E no episódio anterior, iniciamos a expedição Caminhos ao Deserto, partindo do interior do Rio Grande do Sul rumo ao norte da Argentina. Depois de cruzar estradas infinitas e paisagens e tirar o fôlego, chegamos à cidade de Salta. Jantamos um tradicional boliche Balderrama, caminhamos por ruas locais encantadoras, visitamos o Museu de Arqueologia e encerramos o dia no alto do Cerro São Bernardo. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, na descrição você encontrará o link para assistir. Mas agora seguimos viagem. Nesse episódio partimos rumo a Santo Antônio de Los Cobres, um dos povoados mais altos da Argentina. Pelo caminho cruzamos paisagens que parecem de outro planeta. Passamos por vilarejos escondidos no coração da cordilheira, conversamos com pessoas que vivem por lá e mergulhamos ainda mais na cultura local. Visitamos ruínas preservadas da época pré-Inca, conhecemos histórias ancestrais e sentimos a cada quilômetro o poder transformador da estrada. Prepare-se para uma jornada intensa, autêntica e surpreendente. Temos certeza que o norte da Argentina vai entrar na sua lista de próximos destinos depois desse vídeo. Então, bem-vindos ao segundo episódio da expedição Caminhos del Deserto. Salve, salve, viajantes! Hoje é um dia muito especial, a gente vai ir até Santo Antônio de Los Cobres. Nós estamos agora numa pequena cidade muito pertinho da cidade de Salta e hoje nosso destino é realmente emblemático, aqui no deserto argentino. Santo Antônio de Los Cobres é um destino maravilhoso, muito seco, com paisagens desérticas, muito diferente do que a gente tem no Brasil como destino e você vai nos acompanhar nessa aventura. Então se você gosta de aventura, gosta de viajar, gosta de explorar novos destinos, já deixe seu like nesse vídeo que essa aventura está só começando. Vão ser mais de 3 horas de viagem, óbvio, com muitas paradas, porque tem realmente muita coisa para viver até chegar lá nesse destino. Então, continue conosco nessa aventura que está só começando agora. Lembrando que esse episódio é feito pela Fierro, uma marca brasileira de viajante para viajante, com mais de 1.400 produtos para te aquecer dos pés à cabeça. Agora vamos lá, o dia está só começando, tem muita coisa para acontecer, tem uma chuvinha aqui nessa cidade pertinho da cidade de Salta, mas o tempo lá vai estar seco, vai estar desértico, muito sol e muita coisa especial nos espera por hoje. Depois de dias secos e ensolarados, fomos recebidos com chuva fina e céu encoberto. Preparamos um chimarrão e deixamos a cidade despertar devagar, com aquele clima introspectivo que só a chuva sabe trazer. As mudanças climáticas por aqui são assim. Um dia de sol intenso pode virar, de repente, um dia nublado. É o jogo entre a altitude e o deserto, um contraste que acompanha boa parte da expedição. Deixamos Salta para trás e, aos poucos, o cenário começou a mudar. As ruas e construções coloniais deram lugar a estradas mais solitárias. As árvores começaram a mudar, os vales se tornaram mais abertos e as montanhas começaram a se aproximar como paredes de silêncio e história. É impressionante como a natureza vai se transformando a cada quilômetro e a estrada deixa de ser apenas um caminho e vira parte da experiência. É nesse ritmo de mudança que começamos a entender a verdadeira força dessa rota, onde o tempo desacelera, a paisagem fala mais alto e o olhar se torna mais atento. E depois de mais ou menos 1h30 andando por essas estradas maravilhosas, a gente parou aqui no meio para contemplar essa paisagem e é muito interessante como muda a paisagem. A gente sai de uma região, estava chovendo lá, o tempo estava muito fechado quando a gente saiu da cidade de Salta e depois de 1 hora mais ou menos a vegetação começou a mudar em meio às montanhas e agora a gente está tateando um deserto maravilhoso, com cactos grandes, muitos cactos grandes. Realmente é uma paisagem que vale a pena você parar, contemplar, curtir. O trajeto aqui é muito legal, então isso que é o legal dessa parte da Argentina, porque em poucos quilômetros você já consegue ter uma outra visão, uma outra perspectiva da geografia local. E agora a nossa próxima parada daqui a uns 15 minutos. A gente vai ir até uma comunidade, uma pequena comunidade chamada Alfarcito, fica muito próximo daqui e lá tem aquelas casinhas antigas, igrejas, é realmente um povoado que muitas pessoas param lá para tomar um café da manhã, para curtir um pouco
a cidade, para curtir aquele pueblo e conhecer um pouco mais a cultura. É a primeira parada realmente oficial que você vai ter quando você sai da cidade de Salta e vai fazer esse trajeto. Até lá, é essa mudança de paisagem, com a primeira parada sendo em Alfarcito. Então, é para lá que vamos ir. Vamos junto. A nossa primeira parada foi em El Alfarcito, um pequeno vilarejo escondido entre as montanhas, a mais de 2.800 metros de altitude. Mas não se engane pelo tamanho, esse lugar carrega uma história poderosa. É um pequeno povoado andino que ganhou vida graças ao trabalho do padre Chifri, um sacerdote que acreditava que educação e dignidade poderiam transformar o futuro de comunidades isoladas. Ele fundou ali uma escola de ensino médio rural que atende jovens de mais de 25 vilarejos da região, muitos deles com difícil acesso à educação. Hoje, além da escola, El Alfarcito mantém um centro cultural, uma capela e uma atmosfera de acolhimento difícil de esquecer. O vilarejo também abriga feiras de artesanato, onde os moradores vendem produtos típicos feitos com lã de lhama, cerâmica e alimentos produzidos na região. Pouca gente que cruza essa estrada imagina que ali, entre curvas e abismos, existe um lugar onde a fé, a educação e a cultura se encontram para resistir e florescer. Parar ali é mais do que visitar um ponto no mapa. É lembrar que existem histórias silenciosas e que transformam o mundo, longe dos holofotes e perto da essência do que realmente importa. Agora nos vamos para Santa Rosa de Tastil. Estamos saindo de Alfarcito. Seguimos viagem e chegamos a um dos lugares mais surpreendentes de toda a expedição, Santa Rosa de Tastil. Ao nos aproximarmos, a paisagem já dava sinais de que algo especial estava por vir. Montanhas esculpidas pelo tempo, silêncio absoluto e uma energia que é realmente difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Santa Rosa de Tastil foi, sem dúvidas, o ponto alto do dia. E depois de sair de Alfarcito, que foi a nossa primeira parada, a gente chega agora em Santa Rosa de Tastil. É um destino muito legal aqui, porque é um pequeno pueblo que guarda várias histórias, várias heranças argentinas por aqui. Então, a gente percorreu mais ou menos uns 15, 20 minutos até chegar aqui. Vamos almoçar, já é meio-dia, é hora do almoço. E tem um restaurantezinho aqui que parece ser bem legal. Vamos curtir um pouco a cidade também, aproveitar um pouco por aqui e depois seguir viagem. Almoçamos com vista para as montanhas desérticas que nos cercavam. No prato, um clássico argentino, simples, autêntico e cheio de sabor. Um bom vinho da região, que parecia combinar perfeitamente com o clima seco e frio da altitude. E ficamos ali, em silêncio, só nós, o vento e o cenário que parecia uma pintura viva. E quando achávamos que já havíamos vivido o ponto alto do dia, seguimos viagem rumo a um lugar que, pessoalmente, me marcou de um jeito diferente. E essa região aqui de Santa Rosa de Tastil, eles guardam uma herança cultural realmente muito forte. Durante o ano de 1300 a 1400 depois de Cristo, ela foi habitada por um grupo de andinos e pampinos. E essa região chegou a ter 2.500 pessoas que viviam aqui. E nós vamos ir para esse lugar daqui a pouco, lá onde que viviam essas pessoas. É um dos maiores pontos aqui da região que guarda toda essa história, essa herança da região, dos povos andinos e pampinos que viveram lá atrás, antes da entrada dos espanhóis aqui na Argentina. Em meio ao vilarejo, descobrimos por acaso um pequeno museu particular, criado e mantido por um morador local apaixonado pela história da sua terra. Fomos muito bem recebidos e a conversa com ele foi como abrir um livro de memórias ancestrais. Cada objeto tinha uma história, cada canto do museu carregava séculos de cultura. Onde tienes mais dessa pedra? Em toda acá? Toda la montaña. En esa misma roca es donde hacían los dibujos. Pero el sonido, todas van a tener sonido. Es un cuarzo que se ha calcinado por la acción volcánica. Pero el sonido varía del volumen a la forma de la roca
te da los distintos tonos. Entre peças arqueológicas, utensílios antigos e relíquias que atravessaram o tempo, algo nos deixou sem palavras. Uma múmia real, preservada ali mesmo, em meio ao acervo. Estar frente a frente com uma múmia naquele contexto foi um choque de realidade e reverência. Um lembrete de que o passado não está apenas nos museus oficiais, mas também nas mãos de quem cuida, preserva e honra suas raízes. Le ponían tablillas con venda para darle determinada forma que marcaba clases sociales, jerarquía o tal vez chamánica. Es como parecido en África que se ponen los collares. Sí, mas acá é na cabeça. Así. E segundo ele estima que aquela múmia é de 500 a 600 anos antes de Cristo. É realmente impressionante estar em contato com coisas tão raras, poder viver isso em lugares tão inóspitos como é o deserto da Argentina. Estos son pintados a mano, pero tenés figuras como esta, ¿ves? Arriba. Están en las rocas. E além de tudo isso, ele tinha réplicas de pinturas rupestres feitas à mão por ele e sua esposa. Eles caminham por horas pelas montanhas até encontrar as pedras onde estão registradas as primeiras expressões humanas daquela região. É um trabalho silencioso, artesanal e profundamente conectado às origens. Um tipo de arte que não busca apenas decorar, mas preservar uma história, um legado. Foi impossível não se emocionar e impossível não levar para casa uma daquelas obras. Porque mais do que uma lembrança da expedição, aquilo representava um encontro entre o passado e o presente, entre viajante e guardião da história. E pensas que acá necessita de mais turismo ou não? Eu creio que se tienes pouco turismo, é melhor para conservación. Sí. Sí. Pero yo pienso que, por ejemplo, para el resto de la gente, bueno, antes era distinto porque podían vender su artesanía, todo en los puestos. Sí. Pero con el turismo apoya mucho, por ejemplo, porque te salen a vender papa o un queso. Sí. Por ese lado sí. Sí. Ahora, en cuanto a lo otro, Sí. por ejemplo, en San Antonio también era, bueno, mucho más porque la minería. Sí. Pero ahora con que están explotando todas las minas, todo eso, sacando oro, litio sobre todo, Sí. entonces el pueblo es como si estaría, qué sé yo, en Buenos Aires. Este es un museo privado. Ah. El otro museo, ese ya es, digamos, del gobierno. ¿Y cuál es su nombre? Es Lucho. Lucho. Luis. Muchas Y gracias, acá Lucho, por esto- recibirnos. Acá tenemos, como está tan vieja, 200 años, mira el reboque, así que tengo, cada rato tengo que estar. Sí. Pero esto no es del gobierno, nada, esto es Es privado. tú. ¿Y cómo para tener todas las cosas acá? Lo que pasa que yo estudié arqueología, geología, y era director del otro museo, de la provincia, Ah. de patrimonio, digamos. Y después hice esto, y esto es una colección privada. E esse museu que a gente visitou agora há pouco, daquele senhor que a gente conversou, o museu é dele, é museu privado dele, onde que ele guarda várias heranças. Ele já trabalhou no museu público, que é esse aqui, que a gente vai visitar agora. E imaginem só, galera, você ter uma múmia dentro de um local seu. É muito interessante isso, é um patrimônio que esse cara tem, um patrimônio cultural ali dele. Muito legal, pessoas simples, pessoas calmas, muito interessante. Agora a gente vai visitar esse outro museu, que é o museu público aqui de Tástio. Localizado na própria comunidade de Tástio, esse museu guarda parte do acervo arqueológico encontrado nas ruínas da antiga cidade pré-inca. É ali que tudo ainda faz mais sentido. O museu apresenta ferramentas, cerâmicas, tecidos e artefatos utilizados por povos que habitaram a região há mais de 1000 anos. Tudo muito bem preservado e explicado, revelando os hábitos, as crenças e as formas de organização de uma comunidade que viveu em pleno deserto de altura. Fechamos a nossa jornada por Tástio visitando o coração de tudo, o sítio arqueológico de Tástio.
A mais de 3.000 metros de altitude, em meio às montanhas silenciosas da cordilheira, estão espalhadas as ruínas de uma antiga cidade pré-inca, que, segundo estudiosos, chegou a abrigar até 2.000 habitantes. Devido à altitude aqui, a gente já sente que o corpo não tem o mesmo potencial como em trilhas normais. E a gente saiu lá da cidade, lá embaixo. Agora estamos subindo aqui para conhecer o sítio. Tem 2 caminhos, o caminho mais curto, que é uns 45 minutos, e outro caminho que passa de 1 hora. A gente vai fazer o caminho de 45 minutos, mas para conhecer e explorar um pouco por aqui, porque ainda temos que seguir. Tem muita aventura, muito lugar para a gente conhecer no dia de hoje. Agora vamos seguir devagar, despacito. Caminhar por ali é uma experiência que impressiona pela grandiosidade e pela energia do lugar. É possível ver os traços, as ruas, as bases das casas, muros, escadarias e até vestígios de um sistema de armazenamento e culto. Tudo construído com pedras perfeitamente encaixadas, sem nenhum tipo de argamassa. Tástio foi uma das maiores ocupações humanas pré-colombianas da região andina antes da chegada do Império Inca, e o mais impressionante, grande parte da cidade permanece intocada, soterrada. Estar ali, com o vento batendo forte e o silêncio absoluto ao redor, é impossível não sentir que estamos pisando em um território sagrado, um lugar onde o tempo não passou, ele apenas mudou de forma. Nossa, galera, é muito legal. Olha só as pedrinhas, tem um brilho, tem umas bem transparentes, muito legal. E só de estar aqui, né, de imaginar o que esses povos pré-incas viveram aqui, entender um pouco da história e imaginar, né, como que era naquela época, o vento que faz aqui, você viver nessas condições inóspitas, é muito especial. Como a Argentina tem tanta cultura para viver, né, e é um país tão perto do Brasil, tão fácil da gente acessar aqui, tão fácil a gente conhecer, muito interessante. Esse norte da Argentina, na real, ele vem nos surpreendendo muito. Tem muita cultura, muita história, especial demais. Como é interessante, né, galera, que você vai para um lugar, você realmente viver a cultura e conversar com as pessoas, isso muda a riqueza de uma viagem. A gente estava agora há pouco no museu, falando com um senhor ali, ele contando um pouco sobre os locais aqui, sobre tudo que esse lugar de fato representa. A gente almoçou aqui nesse pueblo e agora vamos seguir rumo ao nosso último destino de hoje e o ponto final, o ponto que realmente vai ser a chave desse episódio. Lá a gente vai encontrar uma das pontes mais altas e também teremos toda uma visitação, andaremos pelas ruas lá, toda essa parte histórica que esse lugar nos reserva. Então é para lá que a gente vai, almoçamos agora há pouco, maravilhoso almoço, bem típico daqui. E agora a seguir tem uma estrada maravilhosa pela frente. A cada curva a paisagem se tornava mais extrema, o verde desaparece, a altitude aumenta e o deserto toma conta do cenário. É um caminho de contrastes, onde o silêncio se impõe e a natureza revela sua força mais bruta. A estrada se transforma em chão batido, estreita, solta e rodeada por paredões de pedra e vastidões desérticas. É o tipo de trajeto que exige respeito e entrega paisagens que parecem pertencer a outro planeta. No caminho, passamos pela antiga Mina Concórdia, uma construção histórica que foi símbolo de desenvolvimento na região, mas hoje repousa em silêncio, abraçada pela aridez do deserto. E depois de vários quilômetros de estrada de chão, chegamos nessa paisagem do viaduto La Polvoricha. Eu acho que é assim que se pronuncia, vou deixar aqui no vídeo bem certinho o nome do viaduto. Mas galera, impressionante essa estrutura feita e como fica legal, fica um clima meio dramático, as montanhas, a gente está pegando aqui o final do dia, agora são quase 18 horas, então tem toda essa questão do sol se pondo,
Aqui já tem a sombra, tá maravilhoso. É um passeio que realmente vale a pena incluir se você vem aqui para a região. A estrada de chão não está muito boa, então um carro pequeno vai sofrer um pouco mais para fazer o trajeto, mas seguramente vale muito a pena. E outra coisa que a gente vem percebendo no decorrer desse dia, das experiências que a gente está vivendo por aqui, é que tem muito pouca gente, muito pouco turista. Então você vai pegar lugares como esse sem ninguém. A gente passou por um carro durante todo o trajeto aqui. Realmente são experiências únicas e que pouca gente conhece. Realmente muito pouca gente. Eu estou impressionado com isso. Os povoados que a gente passou, as estradas magníficas. Agora na volta a gente vai para um ponto mais alto, mais de 4.000 metros de altitude. Vou mostrar para vocês como é que é a vista de lá. E pouca gente conhece, pouca gente vem para cá. E é um passeio que vale a pena vir em família, sozinho, separar as férias para fazer esse norte da Argentina. Com certeza você vai gostar. É frio, mesmo no verão, então tem que vir muito bem protegido, mas é claro, vestindo fierro você vai estar muito bem protegido para aproveitar cada momento. Agora a gente vai curtir um pouco mais aqui, depois começar a volver para pegar o final do dia na estrada, o pôr do sol na estrada. A 4.200 metros de altitude é uma das obras de engenharia mais impressionantes da América do Sul. Parte do lendário Trem das Nuvens, o viaduto corta o vazio das montanhas com seus arcos perfeitos, desafiando o tempo e a gravidade. Estar ali, com o vento cortando o rosto e o silêncio absoluto ao redor, é entender o quanto o homem e a natureza podem coexistir, mesmo nas condições mais extremas. E na volta para Salta, queremos fechar o dia com chave de ouro, assistindo o pôr do sol no mirante mais alto da região. Mas, como em toda viagem real, nem tudo sai como planejado. Nós chegamos tarde e quando alcançamos o topo, a cidade já estava coberta pela escuridão. Não vimos o pôr do sol por lá, mas vimos as luzes da cidade se acendendo lá embaixo. E de certa forma, aquilo também foi muito especial. Viajar é isso, é se permitir viver o que acontece, mesmo quando não é o que esperávamos. Foi nesse momento que entendemos que, muitas vezes, o que importa não é o destino, é a estrada, é a história que se constrói no caminho. E agora chegamos no final desse dia intenso, cheio de aventura e que realmente valeu cada minuto que a gente viveu. A gente tinha pesquisado muito antes de fazer esse passeio e muitos lugares diziam para nós que se você vem para Salta, reserve um dia para fazer esse passeio até Santo Antônio de Los Cobres e voltar e fazer o passeio do trem. Isso estava em muitos materiais que a gente viu, tinha para fazer essa aventura aqui, reservar esse dia para isso. E realmente valeu cada minuto que a gente viveu. E o ponto alto, na nossa opinião, foi em Santa Rosa de Tásstil. Ali, realmente uma imersão na cultura. Ver toda aquela parte da cidade antiga lá na montanha, dos cactos, de uma região pré-inca. Isso é uma coisa realmente que não se vê em qualquer local. Foi muito especial. Ter conhecido o museu, toda a experiência que eles viveram, tudo que eles guardam daquele local, foi realmente muito especial. Nós queríamos muito ter conhecido as pinturas rupestres lá, mas infelizmente não deu para conhecer, não deu para fazer esse passeio específico, porque hoje é domingo, e domingo não abre. Lá naquela região, naquele pueblo, tem somente 2 guias, eles precisam acompanhar as pessoas até as pinturas rupestres. E no domingo eles não fazem esse tipo de ação, de aventura por lá. Então a gente não conseguiu fazer, mas mesmo assim valeu cada momento que a gente viveu lá. E conhecer o viaduto também foi uma experiência única. Toda aquela região faz muito sentido você conhecer para entender um pouco mais sobre a cultura, sobre a região, sobre a história dessa parte aqui de Salta. Vale muito cada momento que você vai viver aqui. E outra coisa, que aquele passeio do viaduto, do trem, a gente queria muito ter feito ele, mas a gente descobriu alguns dias antes de vir para cá que no domingo o trem não funcionava. Então fica outra dica, se você deseja fazer essa aventura aqui perto de Salta, do dia todo, vale a pena olhar antes se o passeio do trem, os passeios e o resto dos passeios estão abertos nos dias, porque no domingo algumas coisas que a gente queria ter visitado, infelizmente não estavam abertas. E agora a gente chega no final desse episódio, essa aventura aqui na província de Salta. Nós realmente esperamos que você tenha gostado, porque nós gostamos muito. Foi uma experiência
muito valiosa. Então, se você gostou, já deixe seu like e deixe um comentário se você já visitou Salta ou tem vontade de visitar, ou se você deseja conhecer o deserto da Argentina. A gente quer muito saber a sua opinião. Encerramos mais um capítulo da expedição Caminos ao Deserto. Foi um dia intenso, muito bem vivido. Vivemos o silêncio do deserto, ouvimos histórias milenares e sentimos na pele a força do norte argentino. Mas a jornada está longe de acabar. No próximo episódio seguimos uma charmosa cidade de Cate. Pelo caminho cruzamos a lendária reta de Tintim, passamos por paisagens surreais moldadas pelo vento e pelas montanhas e seguimos explorando tudo que faz dessa região um dos lugares mais autênticos da América do Sul. Então, até o próximo episódio. Nos vemos na próxima parada dessa expedição.